Mas para falar dessas questões formais, eu queria chamar um advogado, tá? Um advogado que escreve na revista Valete, produz o nosso adorável e talvez mais famoso programa do Valete Plus, o 3 em 10. Estou aí com o Luiz Felipe Panelli. Tudo bom, doutor? Tudo bem, chefe? Como é que tá? Tudo maravilhoso. E aí, como é que estamos aí? Aqui tudo certo, tudo firme, acompanhando o julgamento. E aí, me diga primeira coisa, tá? Eu queria fazer uma divisão aqui nessa discussão sobre o julgamento do Bolsonaro e dos demais. Primeiro em termos de mérito e depois em termos formais, tá? Queria começar na parte do mérito. Você que analisou a denúncia, analisou a condenação, agora que houve por parte do Alexandre de Moraes, o voto dele no caso. Como você enxerga a questão de mérito? Você acha que de fato que o encadeamento histórico faz sentido e que há elementos para condená-lo? Sim, exatamente. E assim, o problema desse julgamento aqui é no mérito tem tudo contra ele e na forma tem tudo a favor, né? Em termos de mérito não tem mais erro, assim. Ele planejou um golpe de Estado e esse é o ponto forte do voto do Moraes. Tudo que ele fala, ele apresenta uma prova. A gente pode falar, porra, mas foi tosco, né? Ele não conseguiu fazer nada, mas isso é porque ele é incapaz, ele, Bolsonaro, é incapaz de fazer qualquer coisa minimamente decente. Então ele não foi capaz de colocar o plano em movimento, mas que ele planejou e que ele chegou a consultar os generais e pedir isso tá claro, entendeu? Assim como tinha um esboço aí de plano de golpe, que parece que foi escrito lá pelo Felipe Martins. Não resta mais dúvida quanto a isso. Agora a questão da forma, aí é outro papo. Do ponto de vista da forma, vamos chegar aí nesse detalhe. O bolsonarismo sempre reclamou, né? O Alexandre de Moraes tá agindo, vamos dizer, de modo a cercear a capacidade de defesa das partes. É verdade? Foi um julgamento anômalo? Não, isso é verdade. Puta, aí tem muito vício. O Alexandre de Moraes, de certa forma, ele era vítima também, né? Porque no plano golpista tinha um plano pra matar ele, né? E fora isso que teve cerceamento de defesa, tem sérias dúvidas quanto ao foro por prerrogativa. Se bem que eu acho que no caso do Bolsonaro e dos outros, cabe sim eles serem julgados no STF, mas naquele caso do pessoal de 8 de janeiro não tem menor fundamento para eles terem sido julgados no STF. Enfim, tem muita nulidade. Mesmo aquele discursinho que o Moraes fez no primeiro dia do julgamento, antes de ler o relatório, sabe, que ele já mostra uma parcialidade enorme. O problema desse julgamento é mais. Eu tava vendo o que você falou ontem na live da Jovem Pan e eu concordo muito. É que se você tem bom senso, você tem que criticar os dois lados. Quer dizer, fica claro que teve uma tentativa de golpe, os caras tentaram. Assim, não dá pra você, em bom senso, falar que não, eles deveriam ser condenados. Mas também não dá pra ignorar todo o abuso que o Supremo Tribunal Federal vem cometendo, entendeu? E outra coisa, a forma importa no direito, porque a forma é uma proteção para as pessoas, né? Se os caras fazem isso hoje contra o Bolsonaro, amanhã pode ser contra qualquer um. Sim. Mas que são golpistas, são. Essa é a parte que eu até reclamei ontem na PAN, que se você for tentar ter uma posição sensata no jogo, você vai apanhar de todo mundo, né? Quando eu falei ali, olha, se eu fosse um ministro do STF, eu não conseguiria condenar, porque para um ministro do STF a forma deve contar muito. Você está, infelizmente, no topo da cadeia do judiciário de um país como o Brasil, e que, infelizmente, essa topo da cadeia serve também como um lugar de último recurso para essas discussões penais, em muitos termos. Então, é lógico que a forma conta muito. Foi inaugurado um novo modelo. O caso emblemático é o do Felipe Martins, né? Eu não tenho dúvida que o Felipe Martins escreveu aquela minuta, aliás, muito mal escrita, né? Com planos golpistas, e também não tenho dúvida que ele, representando a ala Lua Vista, planejou o golpe, incentivou o golpe. Mas teve tanta irregularidade no processo do Felipe Martins, que pra mim tá imprestável em termos de processo. Ele deveria ser absolvido porque não tem condições, todas as provas estão contaminadas, uma coisa assim. Mas que ele é culpado, entendeu? Eu não sou juiz, então eu posso falar com base no senso comum, olhando as provas, tá? O problema é que um juiz não pode fazer isso, entendeu? Exato. E o que eu acho que vai ficar, historicamente, é o bolsonarismo tentando anular toda a construção e a discussão sobre os anos dele tentando, os anos do Jair, com aquela turma de aloprados, tentando de fato um golpe de Estado. Então essa discussão toda vai ser meio que jogada para debaixo do tapete, dando a entender que ele apenas foi vítima de um julgamento injusto. E é muito complicado porque o julgamento não dá pra afirmar que ele foi justo em grande medida. Até o próprio comportamento do Alexandre de Moraes para com os pares dele, né? Isso foi estranho, parece assim, você não tá vindo aqui tu não tá vindo aqui comigo, caramba, Fux! O negócio é tenso, né? Você fica até meio coagido a ter que votar junto com ele, o que soa muito mais, vamos dizer, a ideia de união em bloco, né? Blocar o STF para mostrar que aquilo é um statement para a democracia e para um ritual que foi construído, né? Um ritual de exceção que foi construído para a defesa da democracia. E não a ideia de um julgamento em si. Eu acho que fica tudo muito maculado, e para quem vai contar a história,
quando for compreender o processo, a gente só vai ver versões acaloradas. Vai haver uma versão bolsonarista, sei lá, que o Brasil Paralelo vai construir um filme, um documentário, a verdade que esconderam de você sobre o julgamento de Bolsonaro. E do outro lado você vai ver um filme da Petra Costa, contando sobre como a democracia foi protegida por um juiz careca. É tudo muito ridículo, né? E na prática, de fato, você não vai ver a verdade concreta aí, né? Os problemas formais de um lado e do outro a questão material. Agora, você sabe, assim, qual é o embasamento que esses caras vão dar? Do ponto de vista até, jurisprudencial, nem sei se dá pra falar nesses termos, para um inquérito dessa natureza. Como eles vão justificar nos próximos anos, né? Não só o inquérito, mas o formato da condenação do Bolsonaro? O que eu acho assim, o problema é que não tem muita jurisprudência, né? Porque essa lei de proteção ao Estado de Direito é relativamente nova. E, porra, é a primeira vez que estão tentando culpar uma pessoa, responsabilizar uma pessoa por golpe de Estado. Agora, o Supremo coloca tudo naquele inquérito lá que foi aberto há muito tempo atrás, falando que eles têm um dispositivo lá no regimento que fala que quando um crime é cometido na dependência do Supremo, o Supremo poderia também investigar. E eles abriram, o Toffoli, da presidente, ele abriu esse inquérito há muito tempo atrás e colocou Alexandre de Moraes como inquisidor, né, desse inquérito. E eles colocaram tudo nesse inquérito, que ainda hoje está aberto. Tá? Então, por exemplo, recentemente os babacas lá tentaram fazer um acampamento perto do STF, o Alexandre de Moraes mandou tirar com base nesse inquérito. Quer dizer, é um inquérito que continua aberto, ele não tem um objeto fixo, ele não tem hora para terminar e tal. Então ele é uma irregularidade sem fim, né? Então é um negócio muito ruim. Agora, eu acho que para o futuro vai ficar essa conversa de a democracia estava sendo ameaçada, então nós tivemos que desenvolver anticorpos, né? Eles falam, é o que o Karl Popper falava, você não pode ser tolerante com os intolerantes e tal. O que também é uma bela de uma distorção, uma leitura bem mal feita, né? E o problema vai ser o seguinte, beleza, vocês vão condenar o Bolsonaro, a condenação até que é merecida, porque ele realmente planejou o golpe de Estado, né, apesar do processo todo ser imprestável, mas e depois? O Supremo vai continuar com esses superpoderes, né? E aí ele vai poder usar superpoderes contra qualquer um que ameace a democracia. E o que é ameaçar a democracia? Né? Você ser contra o governo, por exemplo, porque hoje o STF está fechado com o governo, né? Ou você ser, por exemplo, você falar que nem a gente, que a Constituição de 88 falhou, e ela falhou, tá? Isso é ser contra a democracia? Sim, é tentar um golpe? Você falar que ela pode ser que alterada? sim. Exatamente, porque a Constituição de 88, todo mundo sabe, ela é uma maravilha, uma coisa mais maravilhosa, ela colocou o Brasil aí numa utopia de direitos fundamentais. Então, se for contra isso, eu sou um golpista, certo? Isso lembra muito o que, sei lá, vai colocando um pouco exagerado, mas na União Soviética eu falar contra a Revolução. Então, falar que a Revolução Soviética matou muita gente. Pronto, eu já era preso porque eu era anti-revolucionário. Entendeu? É muito complicado isso, muito complicado. Sim. Sim, perfeito. Panelli, muito obrigado aí pela participação. Esperamos aí uma análise tua no 3 em 10 nova aí sobre isso. Já deve ter, mas enfim, bora que bora. Obrigado. Panelli. Abração. Valeu, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este foi Luiz Felipe Panelli, o nosso panelão da massa do 3 em 10, nos ajudando aqui a entender tudo o que tá rolando.